Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vim trazer um tema que eu já trouxe algumas vezes, mas eu não sei se eu trouxe tão especificamente, até porque eu recebi um comentário sobre isso e eu gostaria muito de compartilhar isso aqui com vocês. Eu recebi um comentário lá no meu TikTok e eu não consegui mais achar, porque esse vídeo ele acabou viralizando e tem mais de 1000 comentários. Aí pensa, eu só consegui bater o print, pesquisei sobre a pessoa, mas eu não sei quem ela é. Mas eu percebi que a pessoa me conhece, não pessoalmente, mas ela já ouviu falar de mim. E o comentário foi o seguinte, ela disse assim, hahaha, você é uma pessoa mal amada, nem a sua família e nem a sociedade te aceita, você é rejeitada. E aí quando eu fui pesquisar no perfil dessa pessoa, apareceram sugestões de outros perfis de pessoas que moram próximas a mim. Então, isso só acontece quando a pessoa em si, que eu olho, ela mora também perto. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa faz um comentário, se eu dou uma olhada no perfil dela, se ela é uma pessoa de São Paulo, não aparece nenhuma sugestão de outro perfil para mim seguir. Mas, quando a pessoa é próxima, aparecem essas opções. E eu percebi que essa pessoa já deve ter tido contato com algum familiar meu que contou a versão dela da história. Ou seja, essa pessoa ela não mentiu, eu realmente não tenho contato com a minha família e a sociedade realmente, a maioria me odeia, né? Mas isso a gente não pode generalizar, porque se todo mundo me odiasse, eu não estaria aqui, né, falando com vocês, eu já teria sido banida daqui, e tem muita gente que tá aqui que me acompanha que gosta de mim, então isso é totalmente mentira. E, inclusive, a pessoa que comentou isso, ela também me segue, então é meio que controverso o que ela fala. Eu imaginei que uma hora ou outra eu receberia esse comentário. Já recebi aqui no canal no YouTube e eu deletei, porque eu acho que ninguém sabe mais da minha vida do que eu. E ninguém tem o direito de apontar o dedo pra mim sobre algo que ela ouviu de outra pessoa. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é que foi muito bom eu ter recebido esse comentário, e depois eu vou falar sobre mais detalhes sobre esse assunto com vocês, porque eu sabia que uma hora ou outra eu iria receber esse comentário. E eu pensei, como é que eu iria reagir? Como é que eu iria ficar, né? E eu lendo aquele comentário, eu não tive nenhum tipo de sentimento de remorso, de culpa, de dor, de que aquilo que a pessoa estava falando era verdade no intuito de me ofender. Que a pessoa tenta ofender, obviamente, mas tudo que ela falou é verdade, né? Eu fui rejeitada pela minha família, eu fui rejeitada pela sociedade. Muita gente não gosta de mim. Só que foi muito bom eu ter tirado a prova real, sabe? Porque as pessoas não sabem de nada na nossa vida, elas não sabem o que a gente passou pra chegar ao ponto de fazer esse tipo de escolha, que pra mim foi a escolha pior que eu tive que fazer na minha vida. Eu já falei isso em outro vídeo. Só que o que eu quero trazer pra vocês dessa história em específico, dessa mensagem, é o seguinte. Eu sei que muita gente que me assiste também já foi rejeitado, também é odiado por ser quem é. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que se vocês dependerem da aprovação de outra pessoa para seguirem a vida de vocês, olha, lamento dizer, vocês vão acabar no caixão. Essa é a verdade. Quando eu dependo da aprovação de outra pessoa, quando eu deposito a responsabilidade da minha felicidade, dos meus atos, do que eu vou sentir de bom na minha vida, numa outra pessoa, cara, a partir desse momento eu perdi minha vida, né? Eu não tenho mais identidade, eu não sou mais um ser humano. Eu vivo à mercê de outras pessoas, né? E se eu fosse levar por essa lógica, eu já estaria num caixão. Porque eu não sei se vocês sabem, quando meu filho tinha 8 meses de idade, eu quis tirar minha própria vida. Eu só não tirei porque meu marido desconfiou, porque eu fiquei planejando durante 2 semanas a minha morte. E se ele não tivesse desconfiado, eu não estaria hoje aqui falando com vocês. Então isso é muito sério. Porque quando tu depende da aprovação e aceitação de outras pessoas, tu vive à mercê dessas pessoas. E eu lamento dizer mais ainda, de que você nunca vai ter as suas expectativas completas. Você nunca vai ter as suas expectativas concluídas com sucesso. Essa é a verdade. Você nunca vai agradar ninguém. Você nunca vai ter essa pessoa nas suas mãos. Você nunca vai poder dizer que você manda energia, essa pessoa recebe a tua energia, que isso não é verdade. Isso é verdade em alguns quesitos, em alguns pontos, mas não no geral. Tem pessoas que nasceram pra odiar a gente e vai ser sempre assim.
né? Não estou dizendo que é o caso da minha família, mas, contando aqui rapidamente, são pessoas que eu respeito muito e acredito que eles me respeitam também, porque nunca vieram a público falar sobre mim. Mas para essa pessoa ter conhecido essa história, é porque essa pessoa teve contato com algum deles que contou essa versão, né? E o que eu queria dizer para vocês é que eu quis me afastar. Eu não quis mais ter convívio. E eu tenho os meus motivos que não dizem respeito a ninguém. Isso não faz de mim uma pessoa melhor e nem pior do que ninguém. Isso faz de mim uma pessoa que tem sim os meus direitos de escolha, tenho sim que perdoar, isso é uma obrigação minha, né? Mesmo quem não concorde, eu tenho essa obrigação de perdoar. E infelizmente eu só consegui perdoar depois que eu me afastei. Porque eu vivia num ciclo vicioso em que eu tinha que ficar perdoando, aceitando, ouvindo coisas que eu não gostava de ouvir. E não tô aqui pra julgar ninguém, eu tô falando a minha versão da história. E também não vou entrar em contexto, porque cada um sabe de si, cada um, né, vive a sua vida, cada um tem a sua versão. E eu também não sou melhor do que ninguém. O que eu quero dizer é que mesmo eu falando de Deus, mesmo eu ensinando vocês e falando sobre o amor, eu também tenho as minhas histórias que não são legais de serem contadas. Eu também fui rejeitada. Eu sou uma pessoa que não sou aceita e já fui chamada, inclusive, de louca por falar o que eu falo aqui na internet. Tem pessoas que não concordam comigo. E tem uma passagem que fez muito eu superar isso, né? Que é a passagem de Jesus Cristo, que Jesus Cristo também passou por isso. E lá em Mateus 4 fala sobre isso. Que Jesus, ele não foi aceito pelos seus próprios familiares, né? E ele disse que na nossa própria casa a gente nunca vai ser honrado, né? E aí fala nos capítulos seguintes, Jesus saiu dali e não fez mais milagres na sua própria terra. E aí ele foi para outros lugares. O que quer dizer? Ele se frustrou? Com certeza ele deve ter ficado muito chateado, muito triste, né? Porque eram seus próprios familiares falando dele. Mas o que ele fez? Ele seguiu a vida dele. Ele foi embora, tudo bem, não querem me aceitar, mas tem gente que vai me aceitar, tem gente que vai gostar de mim. Então o que eu quero dizer pra vocês é que essa pessoa, né, diz que eu sou uma pessoa mal amada, ou seja, uma pessoa infeliz por não ter pessoas que gostem de mim. Mas pensem bem, se a felicidade da gente depende da aprovação e aceitação de outras pessoas, a gente nunca vai ser feliz. A gente nunca vai conseguir viver o nosso propósito, a gente nunca vai conseguir ser quem a gente verdadeiramente é, nunca vai conseguir expor os nossos pensamentos, nunca vai conseguir se impor em nada. A nossa vida vai ser uma frustração pura e muitos de nós, infelizmente, vão tirar a própria vida, né? Então, baseado nesse conceito que essa menina quis trazer, ela justifica que se você é rejeitado, se você não é aceito, você é mal amado, você é infeliz. E vocês aqui são a prova viva disso, que eu não sou uma pessoa mal amada. Eu acho que eu tenho que falar pra quem quer me ouvir. Ninguém é obrigado a me ouvir. Ninguém é obrigado a me aceitar. E ninguém é obrigado a me amar também. Eu aprendi uma coisa, e que eu já falei, inclusive, pros meus familiares, que amor não se força. Eu estava forçando amor. E tudo que eu tinha pra dizer pra eles, eu já disse. E, além disso, uma coisa muito importante, tem muita gente que não vai concordar comigo, eu falo isso por mim, minha vida, minha experiência, tá? De que mesmo que eu tenha seguido a minha vida, sempre vai ficar um buraquinho aqui. Esse buraco só vai ser preenchido um dia por eles. Esse buraco pertence a eles, porque foi tirado uma parte de mim. Eles não tiraram, eu tirei. Só que em nenhum momento eu excluí, porque a gente deve sim ter as nossas escolhas, a gente tem esse dever de querer não estar perto, mas a gente não tem o direito de excluir essas pessoas. Porque toda exclusão tem uma compensação. E toda compensação vai vir em um membro da nossa família. Um filho, um primo, um sobrinho, não importa. Vai compensar em alguém. Então, quando a gente faz uma escolha, por mais difícil que seja, a gente tem que arcar com as consequências por mais difíceis que sejam. Como, por exemplo, o perdão, a aceitação de que eu posso seguir minha vida e, principalmente, aprender que felicidade nunca esteve na mão do outro, sempre esteve nas minhas mãos. Então, se você é uma pessoa que ainda tem esse tipo de pensamento ou já ouviu alguém pensar desse jeito, sugiro que você pare de pensar. De que a nossa felicidade, ela depende de outra pessoa. Por exemplo, se um dia eu vier me divorciar do meu marido, vou sofrer? Acredito que vou sofrer, né? Porque eu amo demais meu marido. Mas a minha felicidade não pode depender do meu marido, ela tem que depender de mim. Eu é que tenho que me amar. Deus, ele tem que estar acima de tudo.
né? Então parem de ficar romantizando isso, de que a gente só é feliz se tem outra pessoa na nossa vida, porque aí vocês fazem apologia à violência. Vocês então estão concordando com o sofrimento, não só físico, mas o sofrimento psicológico também. E ninguém é obrigado a sofrer, ninguém veio nesse mundo para ficar sofrendo porque quer sofrer. Claro que tem coisas que acontecem na nossa vida sem o nosso consentimento, mas tem muitas coisas que a gente pode dar um basta. Que a gente pode dizer, olha, não quero mais. Entende? Só que também tem que saber as consequências disso. Né? Eu fiz uma escolha difícil porque eu tive que me afastar de outras pessoas, como os meus sobrinhos, que eu amo demais. Foi uma escolha muito difícil. E então, sempre quando vocês ouvem uma história dessa, não julguem a pessoa. E se vocês são essas pessoas, não liguem para pessoas que fazem esse tipo de crítica, porque a pessoa que faz esse tipo de crítica é uma pessoa que nunca parou para olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi rejeitado pelos próprios familiares. Jesus Cristo, ele também foi rejeitado pela sociedade. E o que aconteceu por consequência disso, dele ser quem ele realmente é? E falar o que a maioria não fala. Ele foi morto. Ele foi morto por quem? Pelos religiosos. Quem eram esses religiosos? Pessoas que falavam de Deus. E quem era Deus? Jesus. Eles mataram o próprio Deus que eles tanto cultuavam lá dentro da igreja. Por quê? Porque não aceitavam a verdade. Eles não aceitavam ouvir o que Jesus dizia. E eles diziam, você está fazendo isso, então me prove que eu estou fazendo isso. Me prove que eu sou essa pessoa. O que eu estou falando de errado? Ah, mas isso não está nas escrituras. E aí Jesus dizia que estava. E mostrava para eles o que estava escrito. Jesus era um gênio. E ele foi morto. Por quê? Porque ele estava afastando muita gente da religião. Ele estava conseguindo tirar muita gente lá. Não que Jesus queria tirar as pessoas da religião. Ele queria tirar as pessoas do engano. Porque as pessoas que estavam lá, vivendo na religião, estavam cultuando um Deus que não existia. Elas estavam fazendo acepção de pessoas, né? Como, por exemplo, os homens diziam que as mulheres eram inferiores, comparavam o cérebro de uma mulher ao cérebro de uma mula. E Jesus Cristo foi o quê? O que ele fez? Enalteceu as mulheres. Aí, eles também rejeitavam os moradores de rua, as pessoas doentes, os mais necessitados. E aí Jesus fez o quê? Acolheu essas pessoas. Ele fez o que ninguém fez. E aí também existiram injustiças. Ele também começou a denunciar o sistema, a corrupção. E aí Jesus, a partir desse momento, começou a ameaçar o sistema. O sistema corria risco de entrar em decadência por causa de Jesus. E aí Jesus foi morto. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Você não precisa agradar todo mundo para ser quem você é. E se você for uma pessoa que descobriu a verdade que liberta, que Jesus tanto ensinou, você vai ser odiado. Isso é normal. Só que eu quero lembrar uma coisa. Eu não sou odiada pela minha família. Eu acredito muito que eles não me odeiam. A gente tem as nossas divergências e tá tudo bem também. Mas eu não acredito nesse patamar, que chega nesse patamar de eles terem ódio. Mas, se me odiarem, também faz parte da vida. Tem muita gente que me odeia por eu ser quem eu sou. O que eu acredito de verdade é que mesmo pessoas pensando diferentes, não deve haver a falta de respeito. Não deve haver a falta de empatia. Porque se eu passo por uma situação que você nunca passou, você não deve meter o bedelho e me julgar por isso. E, inclusive, até fica meio contraditório eu falar isso, porque já existiram pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu e ainda assim me julgaram. Por exemplo, quando eu tava grávida do meu filho, teve mulheres que optaram por fazer cesárea porque não queriam sentir dor. E aí, quando foi a minha vez, eu não podia optar, porque eu tava sendo fresca, eu tava sendo medrosa, cagona, entendeu? Então, assim, é meio chato, porque tem aquelas pessoas que passam também pela situação que tu passa, mas elas também não conseguem sentir empatia. Elas só olham pro próprio umbigo. E entenda que sempre vai haver pessoas assim. E aí, acredito que muitos que estão me assistindo devem estar perguntando, Cris, tá, mas o que eu faço pra lidar com isso? Porque eu não consigo lidar com a rejeição. Somente o amor cura. Se você passa por uma coisa ruim, o que vai curar isso? O amor. Procure pessoas em que você possa despejar o seu amor e pessoas que também possam sentir o teu amor.
pessoas que vão te devolver. No caminho, você sempre vai encontrar pessoas que te devolvem esse amor. Mas sempre tratando as pessoas com respeito. O respeito, ele é a base de tudo, de qualquer conversa, de qualquer situação, de qualquer problema que você for resolver. O respeito é a base de tudo. E se você não tem dentro dos seus próprios, uma hora você vai encontrar fora. Uma hora você vai ser valorizado por quem você é. Mas não fica nessa expectativa de esperar ser valorizado. Enquanto você não se valorizar, enquanto você não souber o valor que tem, as qualidades que tem, a pessoa que você é, nunca ninguém vai enxergar isso em você. Quando todo mundo te ataca e você sabe que isso é mentira, você também não deve se ofender. E da mesma forma se for verdade. Porque se for verdade, também não deve se ofender. O que você deve entender é que mesmo que você seja atacado e tudo mais, faça a pergunta, eu sou essa pessoa? Eu sou assim mesmo? Se eu for, eu devo melhorar. E se eu não for, ligar o foda-se. É muito simples. Parece difícil no começo? É. Apesar de simples, vai ser difícil. Mas se você ficar só na teoria e não botar a prática em ação, sempre vai ser difícil. Para tudo que a gente faz a primeira vez, é difícil. Quando você aprendeu a escrever, foi difícil. Quando aprendeu a andar de bicicleta, foi difícil. Para aprender a lidar com questões de família, questões que mexem com o nosso psicológico, é difícil. Mas quanto mais eu pratico, mais fácil e simples fica. Porque eu estou praticando, eu estou entendendo muitas coisas. Tem muitas coisas que não estão sob o meu poder. E quando eu compreendo isso, eu corro atrás do que eu preciso, do que eu quero, do que me satisfaz, do que me faz feliz. Muita gente não acredita, mas eu vivo uma vida muito boa. Eu sou muito mais feliz hoje. Eu consigo fazer tudo o que eu quero e eu tô mostrando verdadeiramente quem eu sou pra muita gente que achava que eu era uma outra pessoa, porque eu vestia um personagem. E vocês não fazem ideia do quão difícil pra mim foi me libertar, mas hoje é tão fácil compreender que a vida é simples, que a vida é... Cara, a vida é muito foda. A nossa vida, ela... Eu olho assim pras coisas e eu penso, meu Deus, por que eu compliquei tanto? Tem muitas coisas que às vezes a gente dificulta, a gente trava na nossa vida, a gente segura. E quando tu deixa ir, quando tu deixa fluir, tu percebe que as coisas aos poucos vão se resolvendo. Só que não basta tu querer, tu tem que fazer. Então a primeira coisa que tu deve fazer, se você é uma pessoa que se sente rejeitada e não sabe como lidar com isso, aprenda a enxergar os teus valores. Começa a recordar na memória coisas boas que você fez pra você, pro seu próximo, pelo que você é elogiado, pelo que as pessoas te veem, porque aí as pessoas estão sendo verdadeiras. Quando elas realmente te elogiam, estão sendo verdadeiras. Não que quando elas te criticam, elas não são, porque muitas vezes elas são verdadeiras também. Mas um elogio, quando ele é dado genuinamente, ele é real. Porque a pessoa tá falando o que ela sente no coração e explanando a bondade que ela consegue ver em você. Então, comece a ver pelo que você é visto. Comece a enxergar dentro de você até pelo que você não é visto. Coisas que você gosta de fazer, sobre o que você é, sobre como você faz para resolver as coisas, como que você se pronuncia, como que você age diante de algumas situações. Comece a enxergar essas qualidades. Comece a usar roupas que você gosta de usar. Como o que você gosta de comer. Não besteira, assim, né? Mas, tipo, comece a sair. Tenha desejos de comer um alimento que você gosta de comer. Tenha vontades próprias. Faça estudos próprios sobre questões que você tem dúvida. Comece a se impor, não tenha medo de se impor. Entenda, é que a minoria vai entrar no céu e não a maioria. Se Jesus fizesse parte da maioria, ele estaria vivo. Ele não teria morrido. Teria morrido quando tivesse mais velhinho, talvez. Mas Jesus não teria sido morto pelas mãos de gente incrédula se ele fizesse parte da maioria. Entenda isso e coloca de uma vez por todas aí na tua cachola, pra nunca mais esquecer. Quem faz parte da maioria faz o que a maioria faz, o que a manada faz, sem pensar nas consequências, sem pensar se aquilo é certo a fazer, você nunca vai ser rejeitado. Mas também você nunca vai ser liberto. A liberdade, mesmo que a gente pague um preço a ser rejeitado por outras pessoas, ela nos dá uma alegria que a gente não tem noção. Essa é a verdade, você não tem noção
do quanto ser rejeitado é bom. As pessoas acham que é ruim. Não. Porque quando eu dou a oportunidade de outras pessoas saírem da minha vida, eu também dou oportunidade para outras entrarem. E é aí que eu dou uma virada de chave e entendo o que é realmente necessário na minha vida. Ser aclamada pelos falsos ou estar com os verdadeiros. Você que escolhe. Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.